Esse ano nós lançamos a Bíblia White, né, Severino, e foi uma bênção. No último congresso nós não sonhávamos que teríamos a Bíblia White no próximo congresso impressa. Nós lançamos no último congresso a Bíblia White online, tá? E nós estamos lançando nesses dias agora, já está no App Store, o aplicativo da Bíblia White. Amém? Se for aprovado ainda, ou mesmo, acho que mesmo se não for aprovado, o Thiago Canupe e eu vamos estar apresentando o aplicativo para que em poucos dias vocês tenham no seu aplicativo. Mas isso aqui incomodou demais, né? E além da Bíblia ser em código aberto, por assim dizer, sem copyright, e todas as passagens King James corrigidas, também o texto de Ellen White, enfim, vocês conhecem. E esse voto da UCB está se estendendo agora de cima para baixo e pulou direto da União para a comissão do NASP. Eu compareci perante a comissão da igreja do NASP faz umas 3 semanas ali. Não foi muito agradável. Eu confesso que eu me senti bem assim, fraco, meio sem argumentos, sem o que dizer. Foi como que um silêncio de Deus. Não fui empolgado. Simplesmente eles viram o meu lado manso, assim, né? Eu falei um pouquinho, um verso ou outro, respondi as perguntas. Foi como que um inquérito. Até a primeira pergunta achei um tanto absurda. Você conhece o Congresso de Missionários Voluntários? Me perguntaram. Você conhece? Aí, Carol, me ajuda aí. Foi também a pergunta de se eu sou ministério independente ou de apoio. Na noção deles, técnica, eu sou ministério independente. Então eu falei independente, mas a gente sabe que de fato somos de apoio. O nosso lema é membros pela igreja. E aí mencionaram também o canal Lembra-te, da Carol e do Humberto, se eu tinha uma relação, se eu sou dono do canal YouTube. Sim. Ou seja, é basicamente isso que queriam ouvir. Então o voto já foi votado, juntaram uma coisa com a outra. E depois tive tempo para falar. Ok, muito obrigado, Daniel. E eu saí. Então, desde então, não tive notícia até agora, que eu acabei de ligar ali para minha mãe. Ela esteve presente na assembleia da igreja do NASP hoje à noite, depois do culto, fizeram lá só para os membros. Então foi votado ali que eu estou sendo removido, já fui removido da igreja nessa noite. Amém. 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 Gostaria de ler um texto aqui, Mateus 5, verso 10 a 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Eu agradeço a essa igreja que fez de mim o que eu sou na realidade, me ensinou os princípios da Bíblia, me ensinou a valorizar Ellen White, a levar a palavra de Deus a sério. Eu agradeço aos meus professores, comportagem, desbravadores. Realmente foi uma bênção essa igreja. Quem segue realmente ama seus princípios como deve ser, manual da igreja. E eu recomendo a todos que permaneçam nessa igreja, façam o possível para permanecer nela e suspirar e gemer pelas suas abominações. Eu, na verdade, gostaria de ler um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todas as coisas, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por mais que o nosso nome seja riscado do livro da igreja, homem algum pode riscar o nosso nome do livro do céu. Amém? Desde que eu também fui removido da igreja, porque naturalmente eu não tenho membresia até hoje, eu acredito que a maioria deve saber disso ou não, mas esse verso sempre me vem à mente. Por mais que no dia lá foi dito que a hora que meu nome fosse riscado do livro da igreja,
o pastor disse, automaticamente ele vai ser riscado do livro do céu. Você sabe disso, né? Mas eu tenho certeza que se eu continuar colaborando com a obra do Espírito Santo, homem algum, a não ser eu, terei condição de apagar o meu nome do livro do céu. Homem algum. Amém. É verdade. E nós lemos em João 16, esse foi um dos versos que me susteve. João 16, tenho-vos dito essas coisas para que não os escandalizeis. Muitas pessoas se escandalizam. Escândalo, gente, então você não vai para o céu, gente, escândalo. Não, para que não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem a hora em que qualquer um que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Que sinagogas são essas, Silverino? Expulsar-vos-ão das sinagogas judaicas, judias, que já era um povo rejeitado depois? Com certeza são os nossos próprios queridos que vão fazer isso, né? Porque se expulsa da sinagoga, eu tenho que estar dentro da sinagoga com ele. E naturalmente eu não vou estar numa sinagoga da Assembleia de Deus, né? Ou da Universal. É mesmo. E olha só, então o plano é que isso aconteça, está vindo de cima para baixo, geralmente é de baixo para cima, como deveria ser o correto. E os simpatizantes do MV agora estão começando a ficar na mira. Inclusive, eles estavam com muita vontade já de disciplinar o grupo do Alexandre Dantas, que está aqui em Ferreira, mas ainda não puderam porque não tinha sido excluído. Então, estavam esperando para me excluir. Queriam, e aí adiava. Ainda não foi votado, né, finalmente, na Assembleia. Não, Então, ainda não. A gente passou pela comissão, né? Cada um foi ouvido. Tem 18 pessoas e o pastor falou que tem mais uma leva. Essa é a primeira. Então a gente ficou quase o dia inteiro lá num sábado. Deram alguns minutos para a gente falar. E aí vai passar para a igreja agora. Mas o pastor falou que antes de dezembro quer fazer quer eliminar esse problema, né? quem que é do grupo aqui, do Alexandre Dantas? Se levanta rapidamente, só para a gente conhecer. São várias pessoas, né? Alguns já foram dormir. Ferreira Morato Ferreira? Francisco Morato. Francisco Morato, olha, parabéns, sintam-se abraçados, viu? Vocês também vão estar passando ali os seus nomes, eu acompanhei o vídeo de vocês cantando, e nós vamos estar unidos nisso, viu? Aconteça o que quiser, é uma bem-aventurança para aqueles que são perseguidos no Senhor. E, então, provavelmente, né, Lídia, você também vai contar alguma coisinha ali, mas sim, Valdomiro. Tem uma passagem aqui que eu acho excelente para esse momento. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quando nenhum profeta, todos os profetas foram rejeitados no seu tempo. Né? Qual profeta que nós rejeitamos hoje? Né? Ou lemos e não aceitamos, né? Ou não lemos, né? Ou estudamos muito e não colocamos em prática através do poder do Espírito Santo, ou perseguimos aqueles que estão procurando, como o irmão muito bem falou, né? Por ler a história da redenção, o mesmo Espírito que inspirou a Isaías, Abacuque, Naum, inspirou Ellen White, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então a perseguição, inclusive, que o irmão Alexandre está sofrendo, é justamente por ter um grupo de estudos do espírito de profecia, né? Mas não foi diferente no passado e não será diferente agora. Isso é somente o princípio das dores. Amém? Concordam comigo? É só o princípio das dores, que na verdade que o nome ser excluído se nós nos deixamos abater, desanimar. Por isso, se a gente se cansa competindo com homens, como é que a gente quer competir com cavalos? Falando de perseguição, que a tempestade se aproxima, como é que vai ser o selamento, se a gente até fraqueja já numa questão dessas. Ai, não vou mais poder falar, então melhor não. Melhor ficar mais quietinho, não usar essas palavras, esse assunto não. Se a gente teme isso. Sim, Lídia. Em 1 Pedro 4, de 14 a 16, diz assim, ó. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, a glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor,
ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém. Eu quero abrir. Nós não precisamos temer por sofrer algumas injúrias, perseguições, né? Porque essa perseguição aqui, ela ainda não envolve prisões e nem um decreto de morte, é simplesmente uma exclusão, mas isso não faz de nós aprisionarmos a palavra de Cristo, mas assim que nós possamos libertar mais ela, falar mais a respeito dessa verdade que nós defendemos tanto, né? E nós queremos tanto ver Jesus voltar, então nós não podemos nos calar, nós temos agora que nós temos que realmente levantar essa bandeira. E antes de você contar o que aconteceu contigo, eu quero ler o seguinte, Lucas 9, 26. Querem abrir comigo? Lucas 9, verso 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Gente, temos que entender que não é questão de ser simpatizante de um ministério, do ministério tal, do ministério tal. Nós somos simplesmente, e você que vai fundar o seu ministério, somos porta-bandeiras, porta-estandarte, a senhora White usa. A tocha está em nossas mãos. Precisamos levar o quê? Das palavras, aqui, ó. A mensagem, o chave é a mensagem. Quem se envergonhar das palavras, todas as palavras que saem da boca de Deus, também o Filho do Homem vai se envergonhar dele. E, inclusive, esse seria o título inicial da sua palestra, Não Me Envergonhe do Evangelho. Né? O que aconteceu especificamente ali, você foi visitado também, inclusive cada seminarista, que eles já sabem, né? Por exemplo, geralmente o Alexandre Dantas vai ser seminarista, já sabe, não adianta visitar ele, tá? Mas agora você é uma nova. A Lídia também está envolvida, te visitaram, né? Sim, o meu pastor foi enviado, né? Ele não foi por livre e espontânea vontade, ele foi enviado para tentar me mostrar que não seria o melhor lugar de eu estar. E eu disse para ele, né, como alguns ouviu, assim, eu resumi bastante o meu sonho, mas eu contei muito amplamente como foi que eu cheguei à verdade presente. Essas pessoas aqui, eles não fizeram parte do processo, que eu conheci eles bem depois, né, do início de onde eu comecei. E quando eu comecei a descobrir todas essas verdades, não foi por causa de homens, mas eu lutava comigo e eu via anjos no meu quarto. Então eu sentia a presença dos anjos. Então eu dizia assim, essa aqui é a verdade, eu tenho que seguir por esse caminho. Depois eu me deparo com eles, mas eles entendem e acham que a gente segue homens. Eu não sigo homens, eu sigo a palavra de Deus. Amém. E quando eu vejo, assim, como eu conheci esse grupo da verdade presente, eu me senti, mesmo à distância, sendo pelo YouTube, mas eu me sentia, fazia parte, como se fosse, isso era a parte da minha pessoa. Então, mas eu não refutei, eu não neguei que eu ia vir aqui. Eu falei, sim, eu vou. E ele tentou me dizer que, né, se eu viesse aqui eu ia ter consequências. Eu falei assim, eu não me importo, porque eu não estou defendendo a causa de homens, mas essa causa do meu Deus, o qual eu sirvo, que eu tenho crido, e que a minha fé está tão alicerçada que não me importaria com as perseguições. Sim, zelo e prezo pelo meu nome, pela Igreja de 27º Dia, porque eu amo essa igreja. Mas eu não vou deixar de fazer a obra por causa de homens. Se Deus fecha uma janela, Ele abre uma porta. E Deus está abrindo uma grande porta para você agora, se você perdeu aquela congregação, um campo muito maior. Muito maior, que agora Deus está nos concedendo para evangelizar. Amém. A irmã White, no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 10, diz assim: as perseguições e provas são as principais obreiras de Deus na purificação do caráter do homem. São elementos essenciais nas mãos de Deus para nos purificar. Provas, perseguições, dificuldades nos faz conhecer os nossos limites, nos faz conhecer melhor a maneira que devemos sondar e caminhar nas veredas da nossa vida. Então eu não vejo, por mais que não seja confortável enfrentar provas e humilhações, porque é um pouco contraditório. Eu acredito aqui que a maioria conhece bem o trabalho do Daniel.
ele tem levantado a sua voz com coragem para defender a verdade. E quando outras pessoas cometem delitos tão graves que é uma clara transgressão da lei de Deus, adultério, roubo, crimes terríveis, a pessoa é transferida, é jubilada, recebe promoção, e aí nós chegamos àquele verso de Isaías que diz assim: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. E eu não tenho dúvida que nós já estamos chegando nesse momento, porque é um pouco absurdo as coisas. Uma pessoa que quer tentar promover, santidade, as pessoas se consagrarem ao Senhor, oração, buscar o estilo de vida que Deus aprova e requer, é mandado embora. Amós, eu não te quero aqui, vai embora, vai profetizar em outro lugar. Nós queremos como profeta aqui Amazias, ele fala o que a gente gosta de ouvir. Mas se isso tem acontecido, se as chamas da perseguição têm acontecido, porque a primeira parte também tem se cumprido. O grande conflito 48 diz assim: haja o reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva, e novamente as fogueiras da perseguição vão se acender. Se as fogueiras da perseguição hoje têm se acendido fora, como temos visto e ouvido com o nosso querido pastor, e dentro, como acabamos de ver agora, é porque realmente existe alguém que está se levantando e está incomodando. E nós não podemos, diante de uma situação dessa agora, por exemplo, falar, não, o Daniel agora é excluído, é membro, porque se existiam falácias, ataques, o Daniel tendo membresia, imagina agora o quanto de difamações que não vão surgir. Então eu acredito também que é momento de todos aqueles que até agora, em momentos confortáveis, sem tantos riscos para o nome no livro da igreja, se estão apoiando, estão aqui, eu acredito que não se deveria mudar a atitude. Eu acredito que nós deveríamos avançar nesta mesma direção, dando o nosso mesmo apoio, colocando de fato o rosto em seixo. Porque o que o Silveira sempre fez foi colocar o rosto em seixo. Vocês entendem essa expressão de Isaías, colocar o rosto em seixo? É como se tivesse uma parede com um pequeno buraco e você expõe o rosto de maneira muito visível. Então acredito que nós também precisamos colocar o nosso rosto em seixo. Porque talvez alguém pode pensar, mas eu não concordo com todas as manobras do Silveira. Às vezes ele excede um pouco, ou às vezes ele avança o limite, mas nós não estamos falando de alguém aqui que nós sabemos que comete adultério. Nós não estamos falando de alguém que tem roubado ninguém. Nós estamos falando de uma pessoa que tem buscado dedicar a sua vida ao Senhor e tem as suas lutas como qualquer uma aqui de nós. Então acredito que é necessário também nós nos posicionarmos, se for o caso, e não nos acovardarmos também. Porque sabe qual é o pecado que Deus mais abomina? É num momento de crise, nós abaixarmos para amarrar o cadarço do nosso sapato, igual fez a nação judaica lá em Babilônia. De toda a igreja, somente 3 não se dobraram. Todo o restante da nação, os levitas, todo o restante da nação se dobrou diante daquela grande imagem de ouro. Então eu acredito, meus irmãos, que nós não estamos defendendo o nome de ninguém. Quando eles foram conversar com o Silveira, no dia 27 do mês passado, eu posso dizer que eu tive o prazer de estar, né? Mas foi bom eu estar ali, porque não foi mencionado em momento algum que o problema deles com o Daniel é o comportamento dele, que talvez pode ser um pouco singular para alguns. Eles mencionaram Congresso MV, Bíblia White e pontos doutrinários. Eles não falaram, é porque você, determinado dia, fez um vídeo com a roupa de Lutero, ou você fez isso ou aquilo. Não foi isso. O que foi questionado ali foi posicionamento doutrinário. E uma vez que o questionamento da igreja para com o ministério do Daniel foi um posicionamento doutrinário, eu acredito que nós não deveríamos ser intimidados de colocar também o nosso rosto em seixo, se for o caso. Eu não digo aqui para ninguém sair brigando com as suas igrejas, não é isso. Mas nós vamos ter novos MVs. E agora vocês vão vir a um MV de alguém que não tem membresia. Se até agora existia problemas e
e perseguições a nível de igreja, como a gente sabe que existe de pessoas que vêm, agora vai ter muito mais. Agora vai ter muito mais. Mas eu creio que é momento também de nós nos posicionarmos nesse conflito. Pois é. Não tem doutrina. E eu até cheguei a perguntar para ele, né, porque lá a carta que eu recebi dizia por pregar coisas que a igreja não prega, por ensinar coisas que a igreja não prega, ensinamentos. E eu perguntei o quê? Aí, o que eles responderam, Severino? Foi muito interessante que um olhou para o outro, estavam em 3, e aí um falou assim, pastor, o senhor quer responder? Ele, não, responde. Ele, então, eu vou falar alguma coisa. E aí ele falou, por exemplo, o ISO 144.000. Aí a gente olhou um para o outro, mas ISO 144.000? Que eu acho que é a única coisa que ele se lembrou. Eu falei, pastor, mas eu não entendo o que é ISO 144.000. O senhor está querendo dizer que é porque se crê que é literal, simbólico? Ele porque isso aí tem a ver com a segunda vinda de Cristo e é uma doutrina da igreja. Uma crença fundamental. Aí ele leu um texto de Obreiros Evangélicos, que eu me lembro até hoje a página 313, que dizia assim, há assuntos que são um mistério, os quais serão revelados na eternidade. Ele falou, está vendo? O 144.000 é um mistério. Aí eu só pensei, mas em que momento foi citado aqui o nome 144.000? E aí eu tive que me segurar para não falar ou para ler a página 303, que diz, existe uma mensagem a ser levada ao povo, e se essa mensagem fosse confiada aos líderes, ela nunca chegaria. Mas eu me contive. Não existe. Quando o presidente da Associação Paulista Leste, ele foi lá no nosso distrito, fez uma reunião distrital, se levantaram e perguntaram qual a doutrina que o grupo do Espírito Profecia, os irmãos que vai no MV, infringiu. Ele disse, não, nenhuma doutrina. Ele falou em público, nenhuma doutrina. É por causa que causa divisão na igreja. E aí, que tipo de divisão? Será que é o pecado ou é a santidade? Eu queria ler só em Atos 7, os irmãos sabem que é a pregação de Estevão, né? Estevão faz aquela pregação histórica, muito linda, iluminado por Deus. E aí no verso, Atos 7, 51, diz assim, um sermão duro, ó. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvidos, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Aí no 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele faz uma pergunta. Irmãos, ó, é um sermão duro, mas olha o amor aqui no verso 60. Por que eu vou ler o verso 60? Porque nós temos a tendência de ouvir essa história aqui e ficar revoltado. E aí um sai da igreja, outros começam a se levantar contra o pastor, faz arruaça na igreja. E tem que ter muito cuidado, irmão, porque nós devemos dar o testemunho. Porque se a gente, irmão, se levantar dando mau testemunho, eles vão dizer, ó, tá vendo? Por isso que nós excluímos. Olha como vocês são. Isso causa bagunça. Então nós devemos, assim como Estevão, no verso 60, ó, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. A palavra-chave, ser cordato, é cordato ou cordado? Cordato é exercer tato, né, ao falar, empatia, se pôr na posição do outro, não é, Edmundo? Se pôr na posição do outro. Às vezes é necessário uma palavra dura também. Foi duro aqui, eu amo, circunciso de coração. eu repreendo e corrijo a quem amo. O amor repreende também. Sim, irmão, lá no fundo. E a Simone, não sei se a Simone está aqui, que queria falar também o seu testemunho rapidamente. Ou já... Ah, sim. Por favor, levante-se. Pode falar rapidamente. Então, irmãos, em 2015 a gente recebeu uma visita do pastor na nossa casa, eu e minha irmã, que já foi dormir. E o pastor, ele falou assim, se a gente viesse para o congresso, ele ia disciplinar a gente. Sim, pastor, mas por quê? A gente queria explicação, por que ele ia disciplinar a gente? Daí ele
não tinha motivo, mas era porque causava divisão. Mas a gente mesmo assim, não, a gente vai, pastor, desculpa aí, a gente quer ir, né? A gente não vê nada de errado deles, a gente não conhecia eles ainda. A gente conhecia só por vídeo. Daí a gente veio, e está ali o irmão Gustavo, que na época fazia parte da comissão. O pastor daí, ele fez daí a visita para nós novamente, falou, vocês foram avisados, a gente vai ter que disciplinar vocês. Mas só que ele avisou bastante, sabe? É que a gente continuou. Quando a gente veio para o congresso, ainda a gente foi para casa e fomos pregando. O que a gente veio aprendemos. Nossa, foi uma descoberta incrível, assim, maravilhosa. E a gente quis passar para os irmãos, e a gente não tinha noção que a gente ia ser mal recebida, né? A gente pensou que eles iam... Oi, irmão? Sim, com maior alegria. Então, a gente era convidada a pregar, assim, com maior alegria, a gente ia lá, pregava tudo que a gente aprendeu no MV e ia aprendendo. E... Resumindo, a gente foi disciplinada com muito custo, só que o pastor, assim, da época, ele falou coisas horríveis a respeito de nós, inventou coisas da gente, e os irmãos não era para fazer visita para nós, que a gente não era civilizado, que a gente ia agredir eles, coisas bem pesadas, e para nós foi muito triste, irmãos. Porque era uma igreja que a gente foi criada nela. Desculpa. Meu pai construiu essa igreja. Desculpa. E aí, a gente se alegrou nessa família que a gente ganhou, sabe? Que não fechou as portas para nós. Nós ficamos 2 anos, irmãos, desde 2015, congregando num pequeno grupo que a gente tinha. Daí a gente não podia ir na igreja, os irmãos não queriam a gente lá. Só porque a gente... queria que eles soubessem da verdade e recebessem a palavra. Mas nós louvamos a Deus porque a gente conheceu vocês, viu? Amém. Nós louvamos muito a Deus. Desculpa, irmãos, a gente lembra, assim, foi muito triste. Os irmãos que congregavam com nós diziam que amavam a gente. Eles viam a gente na rua, eles atravessavam a rua, parece que você estava doente. Encontravam no mercado, eles não queriam nem te olhar na cara. Mas eu louvo a Deus por isso, sabe, irmãos? E eu digo para o irmão Daniel assim, graças a Deus por esse ministério, daí eu me alegro, daí eu vou chorar de alegria, porque isso deu um norte para a nossa vida, viu? Agradeço muito a Deus em primeiro lugar, depois vocês. Amém. Amém. Só uma coisa, né? O irmão estava falando para mim hoje da separação dele da esposa, né? E houve um problema muito sério, né? Entre ele e a esposa. E o que ele falou assim, que na hora que aconteceu o problema, que apareceu o verdadeiro caráter dela e o verdadeiro caráter dele. Então, quando acontece esse problema, você vê qual é o verdadeiro caráter da nossa irmã e qual era o verdadeiro caráter do pastor e, infelizmente, dos irmãos que estavam na igreja. É verdade. Muito infelizmente. Obrigado. Infelizmente. Mas é isso que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos imaginando que nós estamos congregando, sentando com irmãos de fé, com pessoas que são em Cristo, mas isto não é verdade, irmão. Volto mais uma vez a dizer, temos um grupo de irmãos que gostou muito de falar isso. Nós congregamos, na maioria das vezes, com adventistas nominais. Eles não são de Cristo, infelizmente. Merecem só a oração e a compaixão, como o irmão Alexandre falou do verso 60. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acredito que todos aqui têm essa pergunta no coração. A gente sabia que a qualquer momento isso ia acontecer. Agora, passa para nós, qual que foi o seu sentimento em saber, fui removido? Porque a gente sabe, primeiro vai ser removido, depois vem outras perseguições, depois vem prisões, muitas vezes você vai ser chicoteado, agredido, mas no momento agora, qual que foi seu sentimento? Fala para nós. Olha, eu penso que até dispensa palavras, mas eu me lembrei do apelo de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Então é de compaixão, que estão chamando luz, trevas e trevas, luz. E Jesus falou: não penseis que eu vim enviar paz à terra. Não vim enviar paz, mas uma espada. Porque eu vim colocar um homem em dissensão contra seu pai,
essa questão de ser divisivo, né? Eu vim colocar, sim, infelizmente, esse é o resultado. Mas como é que então ele é o príncipe da paz? O príncipe da paz, se os princípios forem aceitos, aí haverá paz. Mas para quem não quer aceitar a paz, vai ter guerra. Sim, Valdomiro, nós estamos tendo muita contribuição de baixo e pouco de cima. Então, antes de você falar mais um pouquinho, Valdomiro, aí depois você fala. Tem mais uma passagem aqui do livro sagrado, Gálatas capítulo 4, versículo 16. Diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? A verdade divide, né? Então como se falou, a espada, né? Nós tivemos uma experiência lá também na nossa igreja, em Capitólio, que fez 3 anos agora, dia 12 de novembro, onde nós tivemos uma reunião com o pastor, e o pastor perguntou assim: você é congregacional ou você é MV? Eu falei: sou adventista sétimo dia. Eu sou da igreja, sim, a igreja adventista sétimo dia. E eu falei para ele assim, depois de tive uma reunião com outro pastor, questionando também: você vai fazer palestra no MV e tal? Falei: vou, pastor, vou fazer palestra no MV. Falei: porque eu acredito que quem vai até o MV são pessoas que estão buscando viver a verdade, né, seguindo o que está na Bíblia, Espírito e Profecia. Eu não considero nenhum deles dissidentes. Eu considero dissidente, pastor, olhando para o pastor, mas com calma, né, claro. Falando, talvez seja um pouco, mas muita calma. Eu falei com o pastor assim: sabe quem que é dissidente, pastor? Eu vou citar um exemplo: os músicos da igreja, que não seguem o que está na Bíblia, Espírito e Profecia e manual da igreja, que está bem claro que tipo de música que eles devem fazer, eles não fazem. Esses são dissidentes. Eles não estão seguindo uma das orientações que tem na Bíblia, no Espírito e Profecia e no manual da igreja. Então a gente tem que ter muito em mente, irmãos, que nunca pensem que nós estamos no caminho errado. Jamais. Muito pelo contrário. Pelos seus frutos os conhecereis. Em Apocalipse 3:5 fala: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do Pai e diante de seus anjos. A veste imaculada da justiça de Cristo é colocada sobre os filhos de Deus, provados, tentados e todavia fiéis. Seus nomes são conservados no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Eles resistiram aos ardis do enganador. Não se desviaram da sua fidelidade pelo rugir do dragão. Agora acham-se eternamente em segurança contra as astúcias do tentador. Os remanescentes não somente são perdoados e aceitos, mas honrados. Um turbante limpo, Zacarias 3:5, lhes é colocado na cabeça. Devem ser reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás insistia em suas acusações e procurava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis estavam indo de um lado para o outro, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Esses são os que se acham sobre o monte de Sião, com o Cordeiro, tendo o nome do Pai escrito em sua fronte. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 475. Que a gente possa meditar nessas palavras e ver o que a gente realmente está buscando, quais são o verdadeiro sentimento do nosso coração para com Deus, e ver que o que a gente está fazendo está diante de Deus. E se o nosso coração não nos condena, estamos em paz com Deus, e é isso que importa. Irmãos, o que nos faz diferente do mundo é o Espírito de Cristo em nós. Eu só queria fazer uma observação. Ao nós falarmos alguma coisa da nossa igreja, as nossas risadas, vamos cuidar, porque é motivo da gente ficar muito triste, porque muitos dos nossos irmãos, eles não estão sendo sinceros no que estão fazendo, né, lá na nossa igreja. E eles vão ver nosso vídeo e eles têm que ver Cristo em nós, porque nós não rimos deles. Porque a gente sabe que eles também estão buscando. Eles talvez sim, estão buscando. Às vezes não assimilaram o assunto, mas ao ver essas coisas acontecer,
eles vão conseguir enxergar que a perseguição já aconteceu, que a gente está vendo aí. No mundo todo, a gente já está vendo os sinais da volta de Jesus muito nítido. E aqui dentro da igreja também. Então, vamos mostrar de todas as formas que Cristo está em nós. Ou seja, os sinais dos tempos se cumprem lá fora, tem que ter algum paralelo aqui dentro também, tem que estar culminando os acontecimentos. Não pode estar parado, tem que estar junto, né? Alguém ali quer falar? Sim, contribuições bem curtas, primeiro aqui, com o microfone voltada para lá. Ótimo, muito obrigado. Deixa eu só avisar que eu sou membro da igreja, né? Trabalho muito até na igreja, mas eu já fui excluída no passado e passei por coisas muito piores do que talvez muitos. Mas eu só quero dizer que muitos vão dizer que vocês foram sacudidos porque não entendem o que é sacudidura. E talvez até mesmo vocês não entendem. Posso até falar algo equivocado aqui, mas até hoje eu entendo que a sacudidura é a aceitação ou a negação da verdade. E não o fato de alguém estar dentro do banco da igreja sentado ou lá fora. Irmãos, eu queria ler 2 textos aqui, porque sempre é acusado nós de divisão, né? O pastor lá fala, não, vocês não tem nada doutrinar, é divisão, vocês causam divisão. Tem que ter paz, todo mundo ficar unidos. Eu vou ler 2 textos bem curtinhos aqui, ó, olhando para o alto, página 239. A paz que Cristo chama sua paz e que ele legou a seus discípulos não é uma paz que impede todas as divisões, mas é uma paz concedida e desfrutada em meio às divisões. Então vai haver divisão, mas a gente está em paz com Deus. Olhando para o alto, página 239. E outro aqui, ó, olhando para o alto, 239, só que é o parágrafo 5. Todos quantos amam a Jesus e aqueles por quem ele morreu, buscarão seguir as coisas que contribuem à paz. Mas seus seguidores devem tomar cuidado, especial para que em seus esforços de impedir a discórdia, a verdade não seja renunciada, ao evitar divisões que não sacrifiquem seus princípios. Então, irmãos, eu não vou mais vir no MV porque agora o Daniel, agora ele é o excluído, agora é dissidente mesmo. Porque essa é a alegação. Excluir um líder para que os outros fiquem com medo, né? Olha lá, se o líder foi excluído, agora é um grupo de pessoas excluídas. Muito cuidado, vocês não podem ir. Então devemos ter muito cuidado, irmãos. Não sacrificar princípios para ter paz. Se depender de nós, temos paz com todos. Os irmãos que nunca leram esse livro, os irmãos podem adquirir. É um livro menonita. Não amaram a sua própria vida. É uma família valdense. Irmãos, o que eles passaram aqui, quando eu li esse livro, irmãos, eu chorei. Crianças, pessoas idosas morreram no gelo só porque estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica, e 2 crianças que ficaram órfãs e elas cresceram nos caminhos do Senhor e um virou pastor valdense. É muito lindo esse livro. Não amaram suas próprias vidas e eles não amavam seus perseguidores. Então que Deus nos ajude para que possamos ficar firmes no Senhor Jesus. E se é para ter divisão, irmão, que tenha, mas dentro da palavra do Senhor, não por briga e discórdias. Em nome de Jesus. Então, se você for excluído, no caso, qual é o seu plano, qual é a sua decisão do seu grupo ali? Continuar o mesmo que a gente faz. Indo para a igreja, irmãos, tudo que a gente aprendeu, inclusive todos aqui, todos nós que aprendemos a luz, foi pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? O livro Espírito e Profecia é da onde, irmãos? Da casa publicadora. E não é da igreja? A luz que vem, nós estamos aprendendo, vem da Bíblia e do Espírito e Profecia. Eles têm os oráculos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia são os porta-oráculos, assim como a nação judaica foi da Torá e dos profetas, né? Então, irmãos, nós não estamos aprendendo coisa fora, de dissidente. Tudo que a gente conhece é pela Igreja de 27º dia. Bíblia, Espírito e Profecia, todos podem conhecer. E como, todos. Exatamente, é você que foi já excluído, quem sabe poderia responder com mais propriedade, Silverino. Como impedir que Satanás queira nos incitar a ter ressentimento contra a igreja, a ficar amargurado, a fazer disso agora nosso tema, em vez de manter o foco em Jesus, no amor de Jesus, agora começar a ficar provocando. Talvez já faz um bom tempo que você foi excluído, mas biblicamente, né? Eu acho que aqui valeria até aquele ditado, né? Oficina vazia, mente vazia, é a oficina do diabo. Eu acredito que
uma das coisas que prepara o caminho para a gente começar a desfocalizar na mensagem, acusar a igreja de Babilônia, todas essas coisas, é a inatividade. Eu acredito que o que me protegeu e me protege até hoje é que eu sempre fui muito ativo no evangelismo, sempre, sempre. Assim, eu nunca fui de estar em casa, sempre estive envolvido com o evangelismo. E isso foi uma salvaguarda muito grande para mim. Tanto que vocês podem assistir todos os 200 e poucos vídeos que temos no canal, vocês não vão ver em nenhum deles declarações que a igreja é Babilônia, ou qualquer declaração contra a igreja. Vão ter temas polêmicos, amor pela estrutura e sua consequência, mas muitas vezes, quando fazemos uma advertência séria, nós não também estamos afirmando que a denominação é Babilônia. Então, eu não creio que a denominação é Babilônia, nunca ensinei e creio que nunca vou ensinar. Mas isso é o resultado de nós trabalharmos, darmos estudo bíblico, fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento no que diz respeito à salvação de almas. Porque todos nós sofremos ou vamos sofrer perseguição. E no caso de sofrermos perseguição, não quer dizer que estamos no caminho certo. Uma pessoa pode falar, eu estou no caminho certo. Não, muitas vezes sofremos perseguição pelas nossas imprudências. E quando sofremos perseguição pelas imprudências, né, até 1 Pedro 2, 20 diz, porque que glória é esta que pecando sois esbofeteados e sois perseguidos? Ou seja, quando tomamos decisões de fato equivocadas, precisamos sofrer sim, mas como no verso 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravo padecendo injustamente. Então, assim, o que foi bom para mim foi justamente não perder o foco e ser embasado doutrinariamente em entender que a Bíblia apresenta 7 igrejas e não uma 8ª. Então, não vai ter uma nova igreja. Aí, quem sabe, entra o tema, o que é ser um Adventista do 7º dia? É pertencer a uma lista ou é uma mensagem, uma missão, né? Tudo isso aí, realmente. Adventista não é por CNPJ, é por vocação, né? É um chamado que temos. Jeremias 48, verso 27, é uma repreensão contra Moabe. Diz assim, porventura Moabe foi achado porventura Israel foi achado entre os ladrões, para que sempre que alguém fala de Israel, você salta de alegria? Então, não devemos saltar de alegria, segundo o profeta, quando vemos a iniquidade, né? Inclusive, o que o pastor Diego Silva te falou quando você foi excluído? O que ele te disse? Você me disse. O que ele te falou quando você foi excluído? Diego Silva, quando você foi excluído? Não, mas ele falou que foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido comigo. E de fato foi. Porque quando a pessoa tem membresia, ela se torna em muitos aspectos demasiada cautelosa. Então, eu penso assim, existem pessoas que talvez eles deveriam tolerar bastante, porque quando você corta a cordinha, aí a pessoa voa. Porque aí você vai poder falar sem inibição. Você vai poder falar muito abertamente, claro, de maneira educada e tudo mais, mas aí você não vai ter mais aquele peso, mas se eu falar assim, né, pode dar problema e tal. Então você fica livre para poder dar a trombeta, dar ao sonido certo na trombeta. Então ele falou que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Está aqui, né? Eu estou deixando minha cara aqui, minha esposa de pé, por favor, para que veja. Porque é o seguinte, nós tivemos 2 notícias hoje. A sua agora, e uma mais cedo, que tem muita gente que está sabendo. O mesmo que te perseguiu, Satanás trabalhou com ele hoje e teve uma notícia não muito agradável. E eu, como cristão, como adventista do 7º dia, desde 1994, né, eu e minha família, eu quero ver qual vai ser a situação da direção da igreja. Quando eu falo aqui, eu estou falando no geral, eu estou falando da USB, da UCB, eu quero saber da divisão sul-americana, como é que vai ser esse tratamento. Porque você não é uma pessoa comum. Porque eu sempre falo isso, árvore que não dá fruto, ninguém mexe. Mas a que dá fruto, mexe. Eu quero
analisar com carinho. Isso, eu vou levar isso para meus irmãos em Jequié. Quando eu falo os irmãos, Daniel, são os que já estão entendendo a questão do movimento. Eu sou neófito aqui hoje, eu e minha esposa. Né? Há 3 anos a gente está tentando, e o Daniel sabe disso, de estar aqui com vocês. E falo o seguinte, eu quero ver qual vai ser o tratamento da igreja com o Daniel, eu estou falando a nível nacional, vamos espalhar aqui, e com a outra situação de um outro líder da igreja. Porque um mandou para os Estados Unidos, passou a mão pela cabeça. Eu quero ver o que é que vai fazer com o outro. Quer dizer, o camarada que está pregando a verdade de Deus, sendo perseguido, execrado, né, eliminado da igreja, e o outro, que é um líder da igreja, se a liderança vai passar a mão na cabeça. Eu juro que eu preciso testemunhar isso lá na minha cidade, na minha região, com relação a isso, quando alguém vier falar comigo. Porque eu tenho um argumento, e eu tenho que ter argumento, para cobrar isso deles. Não adianta a direção. Quando vier a direção falar comigo, eu vou questionar isso. Quer dizer, perseguiu, votou contra, e depois caiu na própria cilada do laço que ele mesmo armou. Então, que Deus tenha misericórdia da vida dele, né? As pessoas, quem já teve essa informação, eu não vou falar, quem já teve essa informação já está sabendo, que Deus tenha misericórdia da vida dele, porque ele tomou um voto errado de uma pessoa que tem trabalhado em prol do evangelho, né? E pegou ele de jeito. Só isso que eu tenho que falar. Deus, irmãos, Deus sabe de tudo, Deus vê, né? Não tem aquele hino. Os irmãos do IESH estão aqui, né? Que era do IESH, a gente passou uma grande perseguição, eles passaram mais, né? Começou a perseguição com lá. 3 textos que eu vou ler, irmãos, atitudes cristãs nossas que nós devemos ter seguindo a Bíblia. Atos 5:41. Atos 5:41 diz assim, ó, e eles se retiraram do sinédrio, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, nós temos que sair felizes. Amém. Não com aquela felicidade, irmão, que acha que uma exclusão é um troféu. Tem alguns irmãos aí que fica meio abobado, e eu quero ser excluído para mim. Não. Você está na verdade, você não quer ser cortado. Eu não quero que meu nome tire da igreja, de jeito nenhum, eu quero meu nome na igreja. Porque eu sou adventista do 7º dia, eu não fiz nenhum pecado, como o irmão falou, adultério, alguma transgressão que eu mereça ser excluído. Eu quero meu nome na igreja. Mas se acontecer, eu me alegro no espírito. Na carne, não. A gente se sente triste, mas no espírito, que a gente está seguindo a palavra de Deus. Amém? Amém. Valdomiro, então, já arrematando aqui, concluindo a última palavra. Então, na verdade, irmãos, o espírito tem que ser o espírito de Cristo, né? Todo mundo concorda, né? Porque o Espírito de Cristo é o Espírito que dá outra face. A gente tem que lembrar disso. Né? Porque se a gente for aos ensinamentos diretos de Cristo, tem um versículo no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 44, que me faz tremer. Eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Uma condição para ser o quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Amém. Porque quando os discípulos estavam saindo de uma aldeia samaritana e eles não foram recebidos lá com Jesus, o que eles falaram? Quer que faça descer fogo do céu e os consuma, Senhor? Qual foi a resposta de Jesus? Não sabeis de que espírito sois. Não devemos ter esse espírito. Amém. Então, a última contribuição aqui da plateia. Meu nome é Claudemir, eu sou de Boa Vista da Aparecida, fica próximo a Cascavel, estado do Paraná. Essa moça aqui é minha esposa, é adventista de berço. Amém. Me batizei com 15 anos, era jogador de futebol. Mas confesso que nunca ouvi falar em verdade presente. Eu vi um vídeo do Ted Wilson falando sobre reavivamento e reforma. E eu estava buscando isso dentro da igreja, mas nunca vi.
Então eu procurei na internet. Foi quando eu achei um camarada, desculpa pela expressão, até aprendi hoje com você sobre isso, chamado Pablo Ferrari. Acredito que todos vocês conheçam. Foi através dele que eu conheci a mensagem de reforma. Deus usou ele para que eu pudesse conhecer. Depois eu fui vendo algumas atitudes dele e, claro, não concordei mais e resolvi não escutá-lo. Foi aí que eu procurei, então, estudar um pouco mais sobre o quesito alimentação, você morar no sítio, esse tipo de coisa. Foi quando eu cheguei nos vídeos do MV, né? E confesso para vocês que tive vontade de vir até esse congresso com a minha esposa. A gente teve muitas dificuldades, né, para poder chegar até aqui. Mas eu estava orando para Deus: Senhor, eu preciso ver pessoas que, né, que moram no interior, pessoas que estão praticando a mensagem de saúde, porque na minha igreja são 100 membros. Certo. Ninguém segue isso, certo? Ninguém. Agora nós, né? Graças a Deus. Que bom. Né? Amém. Então, assim, eu quero fazer um elogio, né, para vocês. Continuem firme, tá? Quero ler só um texto aqui. É a primeira vez que a gente está vindo. A minha esposa estava com medo. Glória a Deus. Porque é eu que estudava os vídeos do MV e ia passando para ela, né? E até quando ela veio para cá, a gente estava preocupado, né? E agora, como é que a gente vai? Com que roupa vai? Como que é isso? Só para você ver. E quando a gente chegou aqui, a gente viu a diferença dos filhos de vocês. Que criançada respeitosa. Um acampamento de carnaval é uma bagunça. Isso aqui parece todo dia é sábado. É incrível. Ó, pra você ver como é que a mente da gente parece todo dia é sábado aqui, né? Eu só vou ler uma coisa para vocês, tá? E gostaria que vocês guardassem isso no coração. Atos capítulo 7. Um minutinho, deixa eu só... Tá aqui, ó, diz o seguinte, verso 54. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, e... Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Me perdoa. Não é esse texto. Um instante. Aqui. Achei. Esse aqui também combinava, viu? Pois é. Ó, mas é esse aqui, ó, 38. Agora vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os livres. Pois, capítulo 5, Gamaliel, né? Isso, verso 38. Tá? Agora vos digo, afastai-vos desses homens e deixai-os livres. Pois, se esse projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados o quê? Combatendo contra Deus. Então, se for de Deus, homem nenhum vai destruir. Amém. Fiquem tranquilos. Glória a Deus. Olha, ele falou aqui de meia-noite, eles estavam cantando e meia-noite só não vai cantar por causa que tem gente dormindo, talvez, mas vamos encerrar, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, parabéns. Vamos fazer uma oração para encerrar? Bondoso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, queremos lhe agradecer porque o Senhor nos chamou para uma tão maravilhosa luz. Obrigado, Deus. Quantas pessoas estão a ulular nas trevas deste mundo, nos prazeres, correndo atrás do vento, mas o Senhor nos trouxe a um lugar tão bom. Queremos, de maneira especial, neste momento, colocar em suas mãos o nosso querido irmão Daniel Silveira, para que o Senhor possa blindar a sua mente contra qualquer pensamento não vindo do alto, quanto a qual deve ser a sua atitude de hoje em diante.
Coloque em seu coração que para ser adventista não precisa ter o nome no livro da igreja, mas basta lutar para ter o livro no nome do céu. Que o Senhor possa continuar abençoando os trabalhos de suas mãos, sua família, para que muitos outros, assim como nós, possam ser abençoados pelos esforços desse seu servo. Seja com cada uma das pessoas aqui presente, ajuda-nos a recuperar nas poucas horas de sono aquilo que precisaríamos de um pouco mais de tempo para amanhã estarmos lúcidos e despertos para as atividades do dia. Lhe imploramos em nome de Jesus. Amém.